Fala galera, tudo bem com vocês? Faz um tempinho aí que eu não gravo nenhum vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês o processo que eu vou iniciar agora. Eu vou iniciar um processo aqui com mais ou menos 2 kg de placas de celulares. Eu já completei com água, coloquei no balde aqui, ó. Vejam que o dourado ainda está aqui, só tem água. Veja o dourado das placas de celulares. E eu vou fazer esse processo com o nosso desplacante, galera. Nosso desplacante de ouro. Vai recuperar todo esse ouro aqui que está na placa do celular. Somente o ouro, sem corroer os chips, sem danificar a placa, porque essa placa depois eu faço a venda delas para a recicladora e a recicladora recupera os outros metais, estanho, o ouro, a prata, o paládio que está dentro dos chips, os conectores. Então, o que nós vamos focar aqui é no nosso ouro. O processo que eu vou fazer aqui, galera, é com o desplacante. Eu tenho desplacante em pó. Muita gente pergunta onde eu compro o desplacante. Você encontra no Mercado Livre. No Mercado Livre tem o desplacante em pó. Procurem pelo vendedor Ferrari. O Ferrari que é o... Pelo menos é da onde eu compro, né? Mas no Mercado Livre. No Mercado Livre você encontra, tá bom? Procure lá que dá certo. Eu vou colocar agora, galera. Já completei com água. Só tem água aqui, água limpa. Água da torneira mesmo. Se você tiver desmineralizada ou água da chuva, também serve. É até melhor. Mas eu uso água da torneira. Se você conseguir filtrar a água, também ajuda a tirar um pouco do cloro, né? O cloro dizem que atrapalha o processo. Mas eu sempre faço com água da torneira e nunca tive problema. Eu vou agora adicionar o nosso desplacante em pó. Eu vou colocar aqui, galera, 2 a 3 colheres. Eu vou fazer um teste com 3 colheres. Como eu sei que tem bastante placa aqui, bastante banho, vou colocar 3 colheres de desplacante. Colheres de sopa, né? De tamanho normal, né? Colher tamanho normal, tá bom? Eu vou adicionar aqui o desplacante e já volto. Vou só dar uma pausa aqui. Voltei, galera. Para vocês verem que realmente adicionei 3 colheres, ó, até coloquei separados aqui, ó. 1 colher, 2 colheres, 3 colheres. 3 colheres do nosso desplacante. Agora vamos agitar isso aqui. Vejam que o processo é simples, não é difícil, não é complicado. Qualquer um pode fazer esse processo. Vejam que o líquido já mudou de cor, já está ficando meio amarelado. E agora vamos agitar. Agitar o máximo possível. Agitar, agitar. Esse processo, galera, dizem que em minutos já corroeu tudo. Isso é verdade, em minutos já vai ter corroído. Mas por garantia, galera, eu deixo aqui bastante tempo. 1 hora, 2 horas, para corroer tudo, galera. Porque tem banhos que demora mais. Uns são mais rápidos, uns são mais demorados. Então, para garantir, eu deixo aqui, no mínimo 1 hora. No mínimo. Para ter certeza que corroeu tudo, tirou todos os banhos. Tem uns que eu sei que demora mais, uns demora menos. Então, vou deixar aqui pelo menos 1 horinha aqui. De vez em quando eu venho dar uma mexida, depois venho dar outra mexida. Mas vejam que ó, já começou a remover, ó. Ali ó, já tem esse dourado ali, ó, já tá mais fraco, ó, vai ficando esbranquiçado. Vejam ali, ó, aquele ali já praticamente saiu, ó. Então é isso, ó. Esse ali já saiu e esse aqui ainda não. Então é isso. Vamos deixar aqui. De vez em quando dá uma agitada, depois vem, mexe de novo. Questão de minutos, realmente já vai ter tirado todos os banhos. Mas por garantia, eu gosto de deixar bastante tempo, galera. Eu já deixei até de um dia para o outro. Fiz o processo à noite, deixei no desplacante de um dia para o outro, para ter certeza que todos os banhos foram removidos. Porque eu já fiz muitos processos e se eu fizer muito rápido, colocar o desplacante, agitar e já tirar, ficam algumas peças banhadas ainda, algumas partes que não saíram, algumas partes douradas que eu tenho que refazer o processo. Então, para evitar isso, eu já faço de uma vez só, deixo bastante tempo. Meia hora, 1 hora, 40 minutos. É isso aí, galera. Quanto mais tempo vocês deixarem, é melhor. Para que vocês não tenham que repetir o processo com as peças que não saíram todo o banho. E é isso, vamos agitando. Eu estou fazendo um balde pequeno, porque são poucas peças, né? São poucas placas. Se fosse muitas placas, eu faria no balde maior. Eu tenho até um processo aqui que já está finalizando, ó, no balde grande. Isso aqui eu já adicionei um pouco de zinco em pó e também já adicionei o alumínio, os lacrezinhos de alumínio. Vejam que ainda está corroendo, mas já está no finalzinho. Isso aqui está desde ontem corroendo, então praticamente já correu todo o alumínio. Está só no finalzinho do processo agora. Então todo o nosso precioso está no fundo. Vou até dar uma agitada aqui para vocês verem. Esse aqui é um outro processo que eu comecei ontem, ó. Vejam, dá uma agitada. Tem bastante precipitado já. Vejam que até escureceu. Vejam que até gruda, vendo? Vejam, tudo isso aqui, ó, dá para ver na colher. Tudo isso aqui ó, é o nosso ouro, galera. Dá pra ver, ó.
nosso ouro com um excesso de alumínio e um pouco de zinco também, que eu estou adicionando nos processos um pouco de zinco também, zinco em pó, porque o desplacante de hoje em dia está muito complicado, galera. O desplacante está muito difícil de liberar o nosso ouro. Então, para garantir o processo, eu estou fazendo da mesma forma que eu sempre mostro para vocês, com o alumínio, o lacrezinho de alumínio ou papel alumínio, e adiciono um pouquinho de zinco em pó, só para garantir, porque o zinco ele reage melhor com o ouro. Só que o zinco ele é muito caro, então não vale muito a pena. Mas dá certo, se você quer fazer só com zinco, dá certo. Mas eu já prefiro fazer com alumínio e põe um pouquinho de zinco só para garantir. Mas vejam que todo esse pozinho aqui, ó, esse granuladinho aqui na colher, isso aqui é o nosso precipitado já. Agora, só esperar assentar tudo, que eu já tinha mexido agora há pouco, esperar assentar e depois fazer a sifonação, né? Que é sifonar, pegar o líquido, passar para um outro balde e deixar somente o precipitado no fundo. Com uma mangueira, né? Usar uma mangueirinha para fazer o sifonamento aí, acho que é isso. Vejam que aqui, praticamente, galera, já deve ter soltado todo o ouro, praticamente, ó. Esse aqui já saiu, deixa eu ver esse outro ali, ó, quase tudo já saiu ali. E é isso, vamos ver ali, ó, aquele de baixo ali, ó, esse ali, ó, não saiu ainda, tá vendo? Ainda tá dourado. E é isso que eu falo pra vocês, ó, algumas peças saem, ó, aquele ali saiu, e esse do meio ainda não. Por isso que tem que deixar bastante tempo, galera. Tem que deixar. Essas 3 colheres de desplacante que eu adicionei já são mais do que suficiente. Então não adicionem muito desplacante para vocês não terem problema depois na oxidação e na neutralização aí do cianeto para liberar o nosso ouro com alumínio e um pouquinho de zinco. Tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui e depois eu volto para mostrar o final para vocês. Fala, galera, voltei aqui. Estou já concluindo o processo aqui de adicionar soda cáustica, cloro e agora água oxigenada. Tá acabando já aqui, ó. Vou explicar para vocês as quantidades aqui. Galera, deu bastante líquido, mas o balde aqui coube. Estou no mesmo balde aqui, mas é isso aí. Ó, eu adicionei primeiro 200 ml de soda cáustica líquida. 200 ml de soda cáustica líquida. Mexi bastante até tudo se misturar. Depois, galera, eu adicionei 500 ml de água sanitária. Água sanitária, pode ser água sanitária do mercado mesmo, pode ser o cloro, se você comprar cloro, o cloro é um pouco mais forte, até melhor. Vocês vão colocar a água sanitária até vocês perceberem que a solução vai ficar escura, ela vai começar a escurecer. Eu recomendo que vocês coloquem água sanitária aos poucos, até vocês perceberem que a solução começou a ficar mais escura. Se a solução não ficar escura, vocês podem até tentar colocar um pouco mais. No meu caso aqui, 500 ml foi o suficiente. Antigamente eu colocava pouca ml, colocava 200, 300 ml e eu percebia que a solução não escurecia. Então, quando a solução começa a escurecer, indica que o ouro começa a se soltar do cianeto. É uma oxidação do cianeto, o ouro automaticamente começa a precipitar, galera. Isso facilita o processo quando eu colocar o alumínio, tá? Isso é para facilitar o processo, porque a água sanitária é para enfraquecer o cianeto. Por isso que nós colocamos a água sanitária e depois o peróxido de hidrogênio. Bom, depois que a solução escureceu um pouco, até para ver aqui, agora ela já dá para ver a solução. Depois que a solução escureceu um pouco, vocês podem colocar água sanitária sem problema, tá? Não vai espumar, não vai ferver, não vai dar reação. Praticamente nenhuma reação. A solução só vai ficar um pouco mais escura, que é o que nós queremos, que é a liberação do ouro do cianeto. E em seguida de mexer, vocês vão mexer bastante para tudo incorporar e vocês vão começar a colocar o peróxido de hidrogênio, que é o que eu estou fazendo agora. O peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, eu coloquei 200 ml, já está acabando, está só o finalzinho aqui. Coloquei 200 ml e vocês têm que colocar sempre aos poucos, porque borbulha muito, galera. Muito mesmo. Tá vendo toda essa espuma aqui, ó? Toda essa espuma aqui é por causa do peróxido de hidrogênio. Toda vez que eu coloco de pouquinho em pouquinho, vai subindo, ó. Veja, começou a subir de novo a espuma. Ó, vejam que a espuma está subindo. Tem que colocar sempre aos poucos, galera, para não derramar. Vocês vão dando uma mexida aqui na espuma para ir estourando essas bolhas. Ó, vejam que subiu bastante de novo. De pouquinho em pouquinho, galera, porque espuma bastante, libera bastante gás e é um gás hidrogênio. Não faz mal, mas tomem cuidado, não fiquem inalando muito esse gás, porque pode ser tóxico aí para algumas pessoas. Então tomem cuidado. Se você conseguir utilizar máscara, é melhor ainda, que é um cheiro meio forte, incomoda um pouco. Não é um gás letal, não é um gás aí tóxico, mas pode aí causar problemas para algumas pessoas. Então, de preferência, utilize máscara, tá? E vão colocando aos poucos, espere a espuma baixar
Veja que é uma espuma meio densa, uma espuma bem grossa. Uma espuma densa, ela demora a baixar, galera. Então, tomem cuidado. Na hora que vocês forem adicionar as 200 ml de peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, volume 200, que eu estou utilizando, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, volume 200. Sempre utilizem aos poucos, galera. Vejam, a solução já dá para ver um pouco da solução ali, ela está bem escura. Ela vai ficar, depois que toda essa espuma acabar, toda essa espuma assentar, vai ficar num tom de caldo de cana. Vai ficar num tom meio amarelado, escuro, às vezes um pouco esverdeado, mas é isso aí, galera. Esse é o ponto que nós queremos. O principal mesmo é adicionar a água sanitária e vocês vão adicionando aos poucos até a solução escurecer. Vocês vão perceber que realmente a solução vai escurecer um pouco. Ela começou a escurecer, está no ponto. Pode terminar de colocar as 500 ml, depende muito da quantidade de líquido, galera. Eu estou fazendo um balde praticamente cheio, vejam que é um balde praticamente cheio. Então depende muito da quantidade que vocês estão utilizando aí. Se vocês estiverem fazendo pouca quantidade de líquido, pouca quantidade, vocês vão colocar menos água sanitária, tá? Menos água sanitária e também menos soda cáustica e também menos água oxigenada. Tudo depende das quantidades, tá? Como eu geralmente faço baldes aqui cheios, né? Eu vejo que o balde está quase cheio. Dá para ver ali onde o líquido está. O balde está quase cheio, então eu utilizo geralmente as quantidades bem próximas. 200 ml de soda cáustica, geralmente já dá certo, e 500 ml de água sanitária, que geralmente já é o suficiente. Se for menos líquido, às vezes eu utilizo menos água sanitária. O peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, geralmente eu utilizo 200 ml. Se for pouco líquido, eu utilizo um pouco menos, porque não precisa, gera desperdício, né? Mas não tem problema. Se vocês colocarem muita soda cáustica, muita água sanitária ou muito peróxido de hidrogênio, não vai atrapalhar o processo, não tem problema, tá? Só vai ter uma reação maior. Se você colocar muita água sanitária, a reação com o peróxido vai ser muito maior. Vai dar muito mais espuma, pode até chegar a ferver. Já aconteceu comigo de chegar literalmente a ferver, porque a reação do peróxido com a água sanitária, com o cloro, é uma reação muito forte, gera muito calor. Então é isso, galera. Vocês vão de acordo com as quantidades que vocês estão utilizando. Ó, só ficou mais um restinho aqui. Só um restinho, vou colocar. Acredito que já não vai mais transbordar. É isso, não vai mais transbordar. Mesmo assim, ó, já deu uma pequena reação. A espuma está subindo mais ainda um pouquinho. Deixa eu focar bem, isso aí. A solução subir só mais um pouquinho. E agora, galera, é só esperar baixar. Dá uma mexidinha leve no fundo. Não mexam muito rápido, galera, porque pode dar uma reação rápida e acabar derramando, tá? Então, sempre que vocês forem mexer o líquido, mexam devagar, porque quanto mais vocês mexem, mais a solução entra em contato com o peróxido e espuma mais ainda. Então, sempre mexam devagar para não correr o risco de transbordar. Vejam que subiu de novo a espuma. Subiu novamente, mas é isso aí, ó. A espuma já está baixando também. Vamos esperar agora baixar, galera. Essa espuma vai demorar em torno de uma meia hora para baixar. Mais ou menos isso, ou até mais. Depende muito aí da quantidade de peróxido e da quantidade de água oxigenada. Quanto mais vocês colocarem, mais vai espumar, mais a reação vai demorar. Tá bom? No meu caso, já está pronto aqui. Só vou esperar para em seguida adicionar o alumínio e um pouquinho de zinco, tá? Eu vou mostrar para vocês aí as quantidades, para vocês aí não se perderem no processo de vocês, tá bom? Vou dar uma pausa novamente aqui e em seguida eu volto aí continuando. Galera, voltei aqui. Demorou bastante para terminar aquela espuma toda. Já dei uma mexida aqui. Vejam como que a solução ficou. Vejam aí a cor dela. Dá uma mexida novamente aqui para vocês verem, ó. Vejam que ela está num tom amarronzado, ó, bem puxado para o marrom. E isso é muito bom, galera. Indica que o nosso ouro já está sendo liberado do cianeto. Ele está suspenso ainda no líquido. E agora nós vamos fazer a precipitação dele com o alumínio. Vejam que ele já está num tom aí, ó, praticamente o ouro todo liberado do cianeto. Isso é muito bom. O processo já foi facilitado. É isso mesmo. Esse é o que eu queria. Agora nós vamos adicionar o alumínio. Vejam aqui, eu tenho mais ou menos 30 gramas de lacres de alumínio, todos branquinhos, ó. Não pode ser aqueles alumínios pintados, vermelho, verde, preto, laranja, tem várias cores. Só use alumínio branquinho assim, que é o natural, ou vocês podem utilizar papel alumínio também. Beleza, galera? Vamos adicionar o alumínio. Adicionei o alumínio, mais ou menos 30 gramas. Se você colocar mais, não tem problema, não tem problema. E tudo depende, igual eu falei, tudo depende da quantidade de líquido que vocês tenham, tá bom? Eu espero daqui retirar em torno de 2 gramas ou um pouco mais. Então, quanto mais alumínio vocês colocarem, melhor, que é para precipitar tudo, galera.
Vejam que começou a espumar, o alumínio já está sendo corroído. Vejam ali, ó, bolhas. O alumínio já está sendo corroído. E eu vou adicionar um pouquinho também de zinco em pó. Vou dar uma pausa aqui só para pegar um pouquinho de zinco aqui. Pronto, voltei aqui. Vejam que eu estou colocando aqui tipo meia colherzinha de zinco. Eu não pesei, mas deve ter aqui umas 3 gramas, mais ou menos 3, 4 gramas de zinco. Mais ou menos isso. Então, vejam, meia colherzinha de zinco. E vamos colocar o zinco aqui. Vejam que ele é bem denso. Zinco em pó metálico ou zinco em pó PA. Beleza? Na hora que vocês forem comprar, zinco em pó metálico. Ele é um pozinho bem fininho. E vamos dar uma mexida nele aqui. A solução já vai mudar um pouco de cor por causa do zinco. O zinco ele reage muito rápido na solução, galera. Opa, deixa eu devagar aqui. O zinco reage muito rápido, a solução fica mais escura. E é isso aí, ó. E espumou bem mais, ó. Porque o zinco ele tem uma reação muito rápida. E é isso, galera. O processo de precipitação do ouro do desplacante está feito. Agora vamos esperar. Vejam que a solução já está bem mais escura. Por causa do zinco. O zinco ele é corroído muito rápido. Ele entra em contato com a soda cáustica e automaticamente já praticamente é dissolvido, fazendo a troca de metais. O zinco entra na solução e o ouro é liberado. Ou o ouro se gruda no zinco e vai para o fundo, né? O processo é mais ou menos esse. Mas é uma troca de metais. A soda cáustica corrói o zinco e os íons de zinco eles se grudam aos íons do ouro e vão para o fundo. Que o ouro é mais pesado, mais denso, vai para o fundo, se gruda aí no excesso de zinco e também no alumínio e vai para o fundo, fazendo a nossa precipitação. Vejam que a solução está meio escura, não dá para ver muito, mas é isso. Agora, galera, é só esperar. Vejam que está dando bastante espuma, é por causa do zinco. O zinco ele espuma bastante porque a reação dele é mais rápida. Como ele é mais fino, ele corrói muito mais rápido do que o alumínio, que é os lacres. Os lacrezinhos já ainda estão inteiros aqui. Vou tentar pegar um aqui para vocês verem. Acho que eu não vou conseguir pegar um aqui, deixa eu ver. Aqui dá para ver. Ó, os lacrezinhos ainda estão inteiros, mas já estão sendo corroídos. Ó. Já estão até mais escuros, ó, puxado para o cinza. Estão sendo corroídos e vai demorar. Agora, galera, esse processo de corrosão dos lacres de alumínio é de um dia para o outro. Eu vou deixar aqui corroendo. Agora ainda é de manhã. Pode ser que até a tarde ou final da tarde, comecinho da noite, já tenha corroído tudo. Se não corroeu tudo, eu deixo corroer até amanhã de manhã e eu termino o processo. Tá bom, galera? Depois eu vou mostrar pra vocês aí a quantidade de ouro que saiu daqui. Eu espero que saia umas 2 gramas, no mínimo 2 gramas, né? Espero que dê certo. Se não sair tudo de uma vez, eu repito o processo da precipitação para sair mais um pouquinho de ouro, que às vezes o ouro fica preso no cianeto. Não tem jeito de liberar 100% de uma vez só. Mas vamos tentar. Se sair pelo menos umas 2 gramas um pouquinho, já fico satisfeito, já tá bom. Beleza, galera? Então, depois eu volto mostrando o processo para vocês aí, o finalzinho, tá bom? Galera, voltei aqui. Esse aqui já praticamente finalizou o processo da corrosão do alumínio. Vejam que está tudo assentado no fundo, ó lá. Todo o nosso precipitado está lá no fundo, até borbulhando ainda, deve ter alumínio ainda corroendo. Mas é isso, ó, já está no ponto da gente fazer a sinfonação, sifonar. Pega uma mangueira, enche de água, põe um balde mais baixo, né, que agora eu coloquei numa mesa aqui, coloca o balde mais baixo e a pressão da água vai transferir o líquido de um balde para o outro. Esse é o processo que nós fazemos. Veja que subiu aqui uns pedacinhos de alumínio. Eu dou uma apertadinha neles com a colher. Eles vão pro fundo. Eles têm bolhas de ar, essas coisinhas, né? E é isso, tá no ponto para fazer a sinfonação. Vamos sinfonar para transferir esse líquido. Eu poderia também filtrar, né? Tem gente que acaba filtrando com filtro de papel, faz a filtração, só que demora muito, galera. É muito tempo perdido para filtrar. Então, melhor sinfonar. Vai ficar só o precipitado no fundo. Transfiro para um becker ou para um pote menor e vou lavando 3, 4 vezes e pelo menos uma vez com água quente para ajudar a dissolver as partículas que são solúveis em água e vai ficar somente o nosso precipitado limpinho. Tá bom, galera? Eu vou fazer o processo da sinfonação. Vou passar para um becker ou para um pote aqui, que eu tenho um pote de plástico. E vou fazer a lavagem e depois eu mostro para vocês aqui o final do processo. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like aí para nos ajudar a crescer o canal. Tá bom, galera? Até a próxima. Galera, esse aqui é o processo da primeira lavagem. Primeira lavagem, já transferi tudo aqui. Eu fiz o processo da sinfonação, né?
transferir desse balde para esse balde aqui com a mangueira, como eu falei para vocês. Vejam que todo o líquido está aqui. Usei a mangueira para transferir de um lado para o outro. O que ficou no fundo foi o precipitado, que eu passei para esse jarra de suco aqui que eu utilizo, muito boa, que ela é de 3 litros, né? Aí cabe bastante água. Completei com água, todo o nosso precipitado completei com água. Vejam que já está tudo indo pro fundo, ó. Já tá tendo a precipitação aqui, ó. Vai ficar tudo no fundo. Ó, dá pra ver tudo indo pro fundo, ó lá. É isso aí. Agora esperar sentar. Vou esperar que tudo vá lá pro fundo, todo o nosso precipitado, para tirar o excesso de líquido, pelo menos umas 3 vezes. E depois eu esquento um copo com água e ponho junto aqui do precipitado para dissolver as partículas solúveis em água e ajuda a engrossar também o nosso precipitado. Parece que ele fica um pouco mais pesado, mais denso, e tira todo o excesso de desplacante, de ácido, o que tiver, vai sair com água quente, tá bom? Às vezes só lavando com água fria não tira tudo, então é bom lavar com água quente também, para não ter problema na hora de fazer a limpeza com ácido muriático. Ó, vejam que praticamente já está tudo no fundo, ó. O nosso precipitado aqui no fundo deu bastante precipitado, é isso aí, ó, quanto mais melhor. Mas lembrando que tem bastante alumínio aqui junto, alumínio e zinco em pó também, né? Tudo misturado aqui. Não dá para fundir tudo isso aqui. Eu já tentei fundir do jeito que tá aqui, não dá certo, galera, não funciona. A não ser que você tenha uma fundição, aquelas que é tipo de a gás, né? Aquelas fundição de com, eu esqueci o nome agora. É uma, nossa, não lembro, me fugiu o nome agora. Mas só daria para fundir se fosse daquela forma que você põe dentro de um cadinho e tampa, né? Dentro de um forno de fundição, isso. Se você tiver um forno de fundição, você consegue fundir tudo isso aqui, mas não vai dar certo. Vai ficar mais alumínio do que ouro, então não dá certo. Mas no maçarico mesmo, já tentei com maçarico, não dá muito certo. Agora, já, praticamente tudo já foi pro fundo, ó. Esperar só mais um pouquinho, vou jogar todo esse líquido fora e deixar somente o nosso precipitado e completar com água de novo. Tá bom, galera? Só esperar agora o processo, demora um pouquinho mesmo. Assim que assentar tudo, jogo o líquido fora e completo com água de novo, pelo menos umas 3 vezes, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para mostrar o final do processo. Galera, e essa aqui é a última lavagem que eu estou fazendo. Já coloquei água quente, tá até fumaçando ainda, água praticamente fervendo. Mexi bem, hora de esperar tudo e pro fundo de novo. Vejam que tem bastante partículas, né? Tudo isso aqui vai assentar no fundo. Vou jogar esse líquido fora e vai ficar somente o nosso precipitado. Só esperar assentar tudo agora. Vai demorar um pouquinho para assentar tudo, mas o importante é que o mais pesado, né, que é a parte que tem o nosso ouro, já está no fundo. Esse restante que está flutuando são partículas de alumínio, partículas do zinco, então elas demoram bem mais a afundar e para o fundo. Vamos esperar o máximo que der aqui, o máximo que assentar, e depois nós vamos jogar. O que ficar flutuando vai ser jogado fora, porque não tem nosso ouro. Nosso ouro está aqui embaixo, que é a parte mais pesada. Mas vamos esperar assentar bem aqui. Depois vou dar uma mexida aqui para sair um pouco dessa espuma. Vejam que está até borbulhando um pouco. E depois tudo vai para o fundo. Fala, galera, voltei aqui. Já fez todo o processo de lavagem. Já lavei com água quente. Esse aqui é o nosso precipitado, galera. É o que sobrou aqui no final. Já coloquei aqui no meu fogareiro aqui, no meu fogão elétrico para esquentar. Já liguei no máximo aqui. Opa, tá começando a esquentar já. E vamos ferver isso aqui, galera. Já vou colocar um pouquinho já de ácido muriático para adiantar o processo. Vejam que borbulha na hora. Colocar ácido muriático, depois dar uma agitada aqui. E é para diminuir essa espuma, porque espuma bastante, galera, muito. Para dar uma agitada aqui, que o ácido muriático já vai corroendo aqui o excesso de alumínio, para quando começar a ferver, não transbordar. Esses são os macetes, galera, tá vendo? Para dar uma boa agitada, que aí, ó, o ácido já vai corroendo o alumínio, né? Dá para ver, ó, o alumínio já sendo corroído, para adiantar o processo. E agora vamos esperar esquentar. E vai fervendo, eu vou adicionando mais ácido, O ácido que eu estou utilizando é o ácido muriático, galera. Tá aqui, ó, muriático da Sunlimp, é o melhor que tem, galera. Já testei várias marcas. Esse aqui é o melhor que eu achei, pelo menos aqui na minha região, tá? Sunlimp, é o melhor que tem, de 1 litro. É o melhor que eu achei até agora. Coloquei mais ácido aqui. Opa.
Mas é isso aí, galera. Vou deixar ferver agora e daqui a pouquinho eu volto aí mostrando pra vocês o final desse processo aqui, quanto de ouro vai sair dessas plaquinhas de celular. Tá bom, galera? Vou deixar ferver, vai demorar um pouco pra começar a ferver, mas é isso aí. Até aqui tá dando tudo certo. Deixa eu gravar aqui rapidinho. Galera, e aqui eu tô no processo da fundição, ó. Já filtrei tudo no papel. Tô derretendo tudo aqui, demora um pouco. Não estranhe o meu cadinho improvisado aqui. Eu tava sem o suporte do cadinho, eu tive que improvisar de novo aqui. Cadinho quadrado, adaptei numa lata aqui, prendi ela aqui. Facilita o movimento aqui, galera. Às vezes eu tenho que ficar movimentando, né, a pepita dentro do cadinho. Eu adaptei assim para ficar mais fácil. Preciso comprar o suporte, né? Suporte de cadinho. Mas por enquanto assim tá dando certo. Eu sempre tô inventando. Mas o importante é dar certo. O importante é funcionar. Demora um pouquinho, galera, logo no começo, que é pra queimar todo o papel, ó. Todo o papel tem que queimar. E vai ficando o nosso precioso lá no fundo. Vai derretendo, ó, de pouquinho em pouquinho vai derretendo e vai indo pro fundo. Eu tô fazendo bem devagar aqui, que é pra não voar nada, né? Porque se eu for colocar um fogo muito forte, acaba voando e você acaba perdendo um pouco do ouro aqui, né? Por causa da força do fogo, da chama do fogo. Mas é isso aí, ó. Derretendo aos poucos, tirando, porque aí as pepitas que vão derretendo vão se juntando umas com as outras. E o processo dá certinho. Tá quase tudo queimado já. Isso aí, esse é o processo da fundição. Eu estou utilizando um cadinho pequeno. Esse cadinho que já é grande, eu estou achando ele muito grande, porque ele é quadrado, ele tem muita, como que eu posso dizer, muita massa, né, para aquecer. Acaba dando um pouco de trabalho. Eu vou ver se eu consigo pegar um outro cadinho que ele é um pouco mais fino e ele esquenta mais rápido. Esse aqui demora muito para esquentar. Quando tudo está derretido aqui, para até fazer a fundição completa do ouro, para ficar em estado líquido, esse cadinho aqui ele demora muito, porque ele é muito grande. Ele tem muita massa, tem as laterais dele, as bordas dele são muito grandes, ele é quadrado, muito grande. Demora mais ainda para esquentar. Mas dá certo. Dá certo, demora um pouco, mas dá certo. Eu já consigo ver um pouco do nosso ouro ali brilhando. Na câmera não vai dar para ver. Mas tá dando certo, tá derretendo. Eu vou parar por enquanto aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar aí quanto que realmente saiu de ouro daqui, galera, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Fala, galera, voltei aqui com o final do nosso vídeo e esse aqui é o nosso resultado. Dei uma pequena pepita aqui, não chegou ao que eu queria, 2 gramas, mas passou perto, galera. Eu acredito que ainda tem um pouco de ouro ainda na solução ali, eu vou tentar repetir o processo. E é isso, galera, 1,5 grama, 1,5 grama. Tem aproximadamente 2 quilos ali de placas de celulares e a balança está descarregando a bateria. Opa. Mas é isso aí, galera, 1,5 grama, deixa eu mexer aqui, às vezes as pilhas estão fora do lugar. 1,5 grama do nosso ouro. Não tá 100% puro. Opa, já deu até um pouco a mais. Ligar, desligar de novo aqui, pra vocês verem, ver certinho. Isso aí, 1,5 grama, galera. O ouro não tá 100%, eu vou ter que dar uma purificada nele ainda. Mas saiu de boa qualidade, mas eu ainda vou ter que purificar para ficar aí um ouro mais próximo de 24 possível, galera. Para na hora de vender não ter problema. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso processo. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe nos comentários aí que eu estarei respondendo. Beleza, galera? Até a próxima e tchau, tchau.